rei de todos os reinos do inferno. Estamos aqui para falar sobre o lançamento do Judas Priest, cara. Assim como a gente fez com o Iron Maiden, a gente fez com o Metallica ano passado, Foi. Ano passado a gente fez com o álbum do Metallica. A gente deixou passar o do Creator também ano passado, né? Mas você fez uma indicação dele aqui. Fez uma indicação, mas o hype tá muito maior agora. Tá nível... Tá lá em cima, velho. A gente vai falar agora sobre o novo disco do Judas Priest, o Firepower! Bom, o Judas Priest esse ano é a banda que tá todo mundo falando por alguns motivos, né? Primeiro, teve o lançamento do Firepower ali em 9 de março de 2018, mas também aí o Glenn Tipton, né? Ele parou de tocar com a banda porque chegou a um certo nível ali de complicação com a doença dele de mal de Parkinson, cara. Que ele tem há mais de 10 anos, cara. Justamente, ele foi diagnosticado, né? E ele disse que já havia sentido sintomas há uns 12, 4 anos, mas que o especialista disse que talvez até há mais de 10 anos ele já vinha com essa doença. E ele já falou sobre isso, tem uma declaração dele, ele falou que não queria comprometer o trabalho da banda, mas veja bem, isso é uma saída diferente. Ele mesmo já falou que ele está presente na banda ainda, inclusive quando se tratar de composições para o novo disco, ele está na fita. O que não dá mais pro cara é para fazer turnê, e na própria explicação dele ele falou que eventualmente ele vai participar quando for possível, e isso já aconteceu. Lá em Newark o cara entrou, cara, no palco e foi... Cara, foi sensacional, os caras tocaram Metal Gods, Breaking the Law e Living After Midnight. Rolou um momento cute lá em que o Rob Halford dá uma beijoca nele. E por conta dessa declaração dele de que ia sair, KK Downing, Mr. KK Downing, né, que está no meu coração, resolveu dar um piti. Sair da aposentadoria. Resolveu dar um piti e dizer que ficou ultrajado de que não foi convidado para entrar no lugar do Glenn Tipton. E os caras, o próprio Glenn, na declaração dele, se despedindo e tal dos fãs, ele disse que ele chamou o Andy Sneap para o substituí-lo, cara. Ele o fez. E o que Downing vem dar esse piti agora, mano? Mestre, por favor, né, cara? Porque ele escolheu sair da banda, mas enfim, tudo isso fomentou assuntos em cima do Judas Priest. Eu até entendo que fizesse sentido o que dava de repente voltar, mas lógico, isso teria várias maneiras de ser resolvido. Claro. Primeiro que parece que agora ficou claro que realmente há um distanciamento entre ele e a banda. Sim. Né? Tanto é que já houve aí troca de farpas partindo dele, né? Porque quando o Ralph respondeu, o Ralph foi um gentleman como é sempre, né? Mas poderia fazer sentido se as coisas... Mas por incrível que pareça, quem não foi, né? Foi o mais quietinho da banda, que fica só no mesmo local do palco lá, né? É verdade. Ele não gostou muito e deu uma declaração um pouco mais direta, né? E é uma declaração que pra mim faz todo sentido, cara. O cara, ele saiu da banda, entendeu? Ele quis sair da banda e... Justo. E se ele quisesse voltar, né? Ele poderia, olha, caso vocês queiram, até pra eu substituir o meu amigo de longa data na banda, se vocês quiserem eu tô de volta aí. Mas não foi o que aconteceu, né, cara? Ele deu uma declaração lá de esdrúxula e causou todo esse mal-estar, uma coisa totalmente desnecessária, né, cara? Não havia necessidade, a essa altura do campeonato, acontecer uma coisa dessa. E agora já mudou o discurso, já tá um pouco mais meio que querendo desfazer o alarde que ele criou, um alarde totalmente desnecessário. Mas enfim, o álbum ganhou destaque não por causa dessas notícias, mas sim porque de fato ele pelo menos eu achei ele do caralho, e todo mundo, né, do nosso círculo de convivência aí, todo mundo tá tendo um feedback excelente do que tá ouvindo, cara. Todo mundo que ouve fala bem, eu não vi ninguém falar mal ainda. Já vi algumas pessoas falarem algumas coisas estranhas, que nem foi na época do Metallica. Algumas comparações meio sem pé, sem cabeça, né? Mas a frase geralmente, o texto geralmente termina com achei um bom disco. Pelo menos isso, né, cara? Eu achei muito mais do que isso. O que você achou do novo disco, Márcio? Pra mim, ele é o melhor desde a volta do Rob Halford. Uau! Pra mim, ele é o melhor da banda, cara. Nesse sentido, né? Depois da volta do Rob Halford. Eu gosto do Angel of Retribution. Eu passei a gostar de algumas músicas do Redeemer of Souls, mas, por exemplo, comparando a produção do Redeemer com esse, pra mim não tem nem como comparar. Porque, assim, o Andy Sneap, todo mundo sabe que o cara... Tô cansado de saber que o cara é top e tá ali entre as melhores produções. E já tem tempo, né? Não é de agora. Só que quando se trata de Judas Priest, isso é um problema para algumas pessoas, alguns mais saudosistas. Essa produção é moderna,
Pois é, e por conta disso, esses comentários que o Brian leu, possivelmente tem alguma coisa a ver com isso que eu li, falando que o álbum é bom, mas não é Judas Priest, que não sei o que, é muito mais Rob Halford solo, e certas coisas assim que eu não consigo saber de onde as pessoas tiram, entendeu? Por causa de uma produção boa, será que os caras estão errando porque querem que a música tenha uma qualidade de excelência, né, cara, pra ser divulgada? Os caras estão, afinal de contas, estão lançando um álbum, isso aí significa muito pra eles. É assim, ó, é difícil assim falar porque alguns comentários foram de amigos, né? E a gente não quer perder a amizade, né? Mas enfim, eu vi gente falar bem assim, pô, o álbum é bacana pra caramba, mas sei lá, o Resurrection é melhor. What? O que tem a ver? Ou então, pô, o álbum é bacana pra caramba, mas o Angel of Retribution é melhor. Pô, mas se for pra manter nesse nível, a banda pode acabar, porque não tem como você superar Defenders of the Faith, Screaming for Vengeance, acabou. Né? Essa é a referência, entendeu? Fica difícil, porque cada vez que eu escuto esse disco, eu gosto dele mais. Eu não estaria nessa posição igual a do Márcio, dizer que ele foi o melhor da volta do Halford, mas assim, eu cheguei a dizer que ele era, pra mim, eu gostava tanto dele quanto do Redeemer. Agora eu já tô achando esse daqui muito melhor do que o Redeemer of Souls, entendeu? E não vai fazer sentido eu comparar com outros clássicos, mas eu já vi, por exemplo, declarações de gente que é muito fã do Judas Priest já colocando entre os 5 melhores da banda, cara. Caralho, a banda tem discos super clássicos, cara, então é pra te ver. Ele tá dividindo opiniões, mas de uma forma positiva. Ele tá dividindo entre os que gostaram pra caralho e os que gostaram um pouco, entendeu? Eu ainda não encontrei alguém que tenha detonado o álbum. Eu vi alguns comentários bem nada a ver, saca? Tipo, querendo que o Judas soasse antigo, mano, não sei, cara, qual é. As bandas têm que evoluir um pouco, né? Falando nisso, nessa questão de renovar, existe, pelo menos aos meus ouvidos, uma renovação no som do Judas Priest agora. Sim, cara, pô. Porque primeiro assim, ó, a banda não tem como fugir do que fez a vida toda, né? Eles iam um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas a raiz da banda, do som, tava ali. Todo mundo reconhece, todo mundo que conhece o Judas Priest reconhece os discos da banda. Mas, por exemplo, aqui eu peguei Evil Never Dies e No Surrender. Pra mim eles apresentam algo de novo e que eu dou crédito ali, lógico, pra banda, né? Mas também ao Rich Faulkner, cara. Porque o próprio Rob Halford, na composição do Redeemer, no disco anterior, ele falou que o Rich já chegava lá com músicas praticamente inteiras já prontas, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que nesse ele tá mais entrosado com a banda, já tem anos de banda, com certeza tinha a liberdade, né? Os caras com certeza, não, você pode compor, você é um membro compositor da banda. Eu tenho certeza que ele tem a ver com esse frescor nas músicas, entendeu? Que se escuta. Porque, cara, um riff melhor que o outro, solos, tanto os solos dele quanto seriam da parte do Glenn Tipton, fodas, cara, entendeu? Então, os caras estavam num momento inspirado. Se esse vai ser o último disco do Judas Priest, a gente não sabe, né? Pelas palavras de Rob Halford e Glenn Tipton, eles não estão propensos a acabar ainda não. E eu acho isso muito legal. Porque, e falando nisso, a voz do Rob Halford, comentei, eu acho que sempre escutei o disco. Cara, parece renovada, entendeu? Parece a voz de um rapaz, de uma pessoa bem mais jovem. Tá botando pra fuder. E ele, ao vivo, ele tá mais magro, então ele tá se cuidando, ele tem que se cuidar, logicamente, né? Então, tudo isso eu acho que agrega para as pessoas terem essa opinião e essa impressão sobre o disco, né? Ainda sobre o Rich Faulkner, né? Que é engraçado, assim, a escolha dele pra ser guitarrista do Judas Priest, que é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo e uma das mais importantes. Porque ele nunca tinha feito nenhum trabalho... Não trabalho, mas ele nunca tocou em uma banda tão relevante a ponto, assim, de você fazer esse pulo, né? Dessas bandas pro Judas Priest. Por exemplo, ele tava tocando com a banda da Lauren Harris, cara. Então, assim, com todo respeito, né? Então, assim... Tocou aqui em Manaus, ele. Pois e assim, fica difícil você entender. Mas aí é o olho clínico, né? De alguém que viu que o cara sabe tocar, independente de onde ele está tocando, né, cara? E eu acho que não faltou experiência pra alguém como o Glenn, por exemplo, observar esse tipo de coisa, né, cara? O cara tem uma presença de palco foda, reproduz os solos do TK de maneira fiel, né? Parece ser um cara simpático, toca muito,
e tá se mostrando um compositor de mão cheia. Tá cara. incorporando mais aí os elementos da banda ao vivo, ele era um pouco mais tímido no palco, né? Agora você se veste todo de couro. Agora ele já tá mais ativo ali no palco. E, porra, ele também vem de uma escola boa ali, né, cara? Eu tava conversando com um amigo meu que é guitarrista, né, o Rodrigo, e ele consegue identificar nessa linha, nessa pegada do Rich Falcon, né, essa linha ali de Frank Marino e tal, um lance mais Randy Rhoads, ele tem essa escola aí. O cara é novo, né? Cara, e porra, então ele pode contribuir, ele pode ser justamente esse fôlego que o Judas Priest precisava para ir até um pouco mais longe. E, né, a respeito do Halford que tá conseguindo cuidar aí da sua voz, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, né, cara? Eu tô satisfeito demais com o resultado. E o que a gente pode falar sobre as músicas, cara? Cara, de destaque aqui, eu tomei muito cuidado porque é um álbum que tem 14 músicas, né? E lógico que eu não ia chegar aqui dizendo que todas as 14 são foda. Mas até as que não são tão legais são boas pra caramba. Eu não achei nenhuma ruim, não. Pois não achei nada ruim nesse álbum. Só que assim, pra pegar os destaques, algumas tinham que ficar de fora. E essas que ficaram de fora do destaque também são boas pra caramba, entendeu? No disco de muita banda aí, faria a banda ser lançada talvez o melhor disco da carreira. Então eu peguei aqui Firepower, Lightning Strikes, Evil Never Dies, que é uma das melhores pra mim, Rising from Ruins, Traitor's Gate e a Sea of Red, que é a última, que é uma balada foda, cara, muito inspirada. Mas assim, como eu peguei essas, com certeza o Brian deve ter pego outras que eu não citei. Acho que eu peguei todas do disco. Porra, a faixa título é sensacional, cara. A faixa título foi a segunda faixa a ser divulgada, né? Isso, apenas o áudio. E ela tem uma pegada que lembra muito o Painkiller, o disco, né? Mais especificamente Leather Rebel, porque ela é um pouco cadenciada, mas a guitarra ali atrás ela tá trabalhando de forma intensa, é uma das minhas favoritas, cara. Lightning Strike foi a primeira música a ser divulgada, né? E ela ganhou o clipe também. E, porra, ela também lembra um pouco esse clima do Painkiller ali, ela tem uma pegada que me lembra um pouco Between the Hammer and the Anvil, cara. Então, assim, é um álbum que ele não foca só no peso, como é o caso eu citei dois do Painkiller, que é um dos álbuns mais pesados, mas você tem outras características ali ao longo das outras faixas. Never the Heroes, cara, é uma semi-balada muito bacana, o refrão é muito forte, ela ganhou uma lyric video, foi a terceira música, no caso, a ser divulgada, tá aí. Esse lance do marketing aqui desse disco eu gostei muito, que foi uma coisa que a gente, pelo menos eu critiquei um pouco no lance do Metallica, né, e do Creator também, vale a pena eu acrescentar isso, que os caras, eles divulgaram primeiro a nata do disco. Então quando você ouviu, você falou, caralho, essas músicas são foda. Aí você vai ouvir o álbum esperando aquilo ali, e aí as outras músicas não são capazes de chegar naquele nível que a música divulgada fez você acreditar, entendeu? Essas três faixas que foram divulgadas, cara, elas são boas e elas servem pra te dizer qual que vai ser a pegada do disco e o direcionamento. Mas elas estão longe de ser as melhores do disco, cara. Isso é sensacional. A Never the Heroes é um exemplo disso daí. A faixa título eu acho ela foda pra caramba, mas, por exemplo, Lightning Strike não é uma das melhores do disco pra mim e foi a primeira música a ser divulgada. Outra música que eles fizeram até clipe também, Spectre, essa música, o refrão dela é muito bacana. É uma música mais cadenciada, lembra um pouquinho ali um lance mais fight aí, eu acho que talvez isso daí também confunda um pouco as pessoas em relação ao estilo. Essa música é muito boa, mas também não é uma das melhores do disco. Então, pô, os caras, eles não pegaram a essência do disco e divulgaram. Então você ouviu o material, pô, gostei, tá legal. Aí quando você ouve o disco, você vê que tem muito mais do que aquilo, cara. Isso é muito bacana. Acho que foi isso que explodiu minha mente. Por exemplo, quando eu ouvi a música Flamethrower, cara, pelo amor de Deus, eu pensei bem assim, caralho, como é que eu sobrevivi até aqui sem essa música na minha vida, cara? Ela agora é tão vital quanto a água. Pô, essa música eu achei muito foda, cara. Pois é, e essas coisas que alguns comentaram que de repente não era tão Judas Priest, começou com o nosso amigo que falou que insinuou que de repente o Glenn Tipton não tivesse nem tanta participação no disco e pelo contrário o Andy Sneap, que foi o produtor, já tivesse ali com as suas manguinhas de fora, inclusive, né, dando ali alguns sinais, insinuando na verdade que de repente o Andy Sneap já estaria muito presente, além do que a produção apenas demandaria, né?
É nessa hora que o Halford foi lá E tem gente que ouviu e disse que acredita nisso, mas o Glenn Tipton e o Halford garantiram que quem gravou todas as guitarras foi o Glenn. E a gente não tem motivo pra discordar. Eu, pelo menos, não tenho, pra não acreditar. Principalmente agora que o cara subiu ao vivo, pô, ele não é incapaz de fazer alguma coisa em estúdio, num local controlado, né, no tempo que ele quiser de gravar, ele é capaz de fazer. Os caras não precisam mais provar nada pra ninguém, já fizeram tudo que tinha que fazer. Se de repente o Glenn Tipton não tivesse mais condições, olha, eu ajudo a compor, mas eu não tô mais conseguindo gravar. Os caras iam falar isso, não tem por que esconder. Mas olha só, tu falou de No Surrender, né? Ela é uma das músicas que tem um elemento hard rock no disco. Pois é, ela é. Assim, o Judas Priest tem que ser com uma veia hard, né? Tá no cânone da banda. Exatamente. Só que eu acho que essa música tem algo diferente, que assim, eu não sei dizer exatamente o que seja, mas me transmite uma coisa nova. Pô, esse é Judas Priest, mas tem alguma coisa, sei lá, talvez até um balanço diferente na música, né? Mas a música Guardians, que ela é uma instrumental que curtinha, é foda. Lindíssima, ela serve como se fosse uma espécie de introdução para Rising from the Ruins. Caramba, essa música é muito bacana. Foda. Pelo fato dela ser um tanto quanto simples assim, ela é fácil de ser assimilada. Quando você ouve 3, 4 vezes, você já tá cantando a música, cara. É muito bacana essa música. A Guardians, eles estão inclusive usando como intro do show. Cara, essa introdução, é muito bacana. Uma das músicas que eu mais gostei também é a penúltima, Lonely Wolf. Essa daqui, ela também tem, eu consigo ver nela um estilo muito parecido com o do Fight, cara. Mas eu não me incomodo nada com isso, até porque eu gosto de Fight. Então, assim, pra mim tá sensacional. Ela é uma música cadenciada, com um refrão forte. E eu achei essa música muito bacana. E o álbum ele se encerra com Seal Red, que o Márcio também já destacou como uma das que ele mais gostou. A música, como eu diria, o meu professor de física, eu tive um professor de física que ele fazia uma conta monstra no quadro e falava bem, olha só isso aqui é lindo, 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 lindo. Essa música aqui, cara, essa música é linda, 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 cara. Ela encerra o disco de forma sensacional. Eu tô emocionado, na verdade, com esse disco, porque, pô, cara, a banda que tem tanto tempo assim, já lançou tantos discos, tantos clássicos, tem a importância que teve, assim, pra mim, e eu sei que muita gente também pensa assim, foi a banda que criou o heavy metal como a gente conhece, o heavy metal mais acelerado, o heavy metal mais clássico mesmo. E, pô, os caras ainda conseguem, né, aparecer aqui em pleno 2018 e toma, chupa essa mão. Uma coisa que é legal é que, isso que você falou, o Judas Priest lançou esse álbum, o Saxon lançou um álbum foda também, que é um álbum que eu preciso escutar com um pouco mais calma, mas é muito bom. E o Accept ano passado lançou uma aula de heavy metal. Aliás, o Accept vem fazendo isso continua, né? Continua. E é legal porque são bandas que, sei lá, 40 anos de existência, e ensinando aí muita banda que se acha e que não é nada. Assim, não precisa citar, tem muita banda que é assim. Tem muita gente assim que pensa, tem crítica que eu ouvi esse disco, por exemplo, a crítica à banda. Falando assim, pô, não tem mais o que provar, tá na hora de parar, deixar espaço para outras bandas. Mano, a banda tem que criar seu espaço também, né? E assim, tem gente que pode ver das duas formas. Você vê a pessoa que continua dando crédito a esses novos discos de bandas antigas, achando que a pessoa está presa a essas bandas. Não tem nada a ver. Não, são as bandas que me influenciaram, eu escuto. Eu posso ouvir e não gostar, e eu vou falar. Sim. Mas como eu ouvi e gostei, eu tenho que falar também que tá do caralho. Entendeu? Pra mim, se tá fazendo algo bom, eu não tô nem aí se é datado, se é... Não tô muito preocupado com esse tipo de coisa. Eu também não tô preocupado. Eu quero ouvir e gostar do material, cara. Isso é o que eu deveria bastar, né, cara? Deveria. As pessoas procuram muito... Pelo em ovo. Exatamente. Fazer treta, causar, né? Porque a internet, né? Olha nós aqui, falando groselha. A internet deu voz às pessoas. Só que tem algumas pessoas que têm um pensamento bem bizarro. Então acho que algumas delas deveriam economizar um pouco esse tipo de coisa. Enfim, cara, eu desejo que o Judas Priest continue até quando for possível, cara. Porque a banda que sabe que eu cresci ouvindo. Então aí os caras vêm e lançam um álbum inteiro que é sensacional. O mínimo que eu posso fazer é torcer para que eles lancem outro no outro ano. Que não demore, né? Que não demore e que passe aqui em 2018 ou 2019 no Brasil, que certamente eu estarei lá para ouvi-los tocar nessa turnê do Firepower, que tá um álbum sensacional, incendiário. E essa capa aí, o que você acha, cara? Uma capa totalmente... não é retrô, né? É uma capa moderna que tá cheia de referências de uma saga do Judas Priest ali que começou... mais especificamente ali no Screaming for Vengeance,
e foi até o Turbo, que é um tipo de design mais quadrado e tal, mas é claro... Parece que tá em movimento, né? Mas assim, a maior referência é justamente ao próprio Screaming for Vengeance, né? Pelo ângulo daquela máquina que tá subindo, com aquela máquina que era uma águia do disco do Screaming for Vengeance, né, cara? Então ele tá cheio de referências. Eu achei todas sensacionais, cara, e tô feliz pra caramba com o disco, cara. E o que vocês acham do lançamento do Judas Priest, cara? Se você achou ruim, não comenta! Sai fora daqui!